Louvamos a Deus por estarmos aqui no primeiro dia do Senhor, do ano da graça do nosso Salvador de 2014, para unindo nossas vidas, nossas vozes, nossa fé, tributarmos ao Senhor o louvor, a gratidão e a adoração, que pelo privilégio da salvação, pelos méritos de Cristo, podemos oferecer. Deus fala conosco. E essa é uma maneira que Ele tem de demonstrar quem Ele é e o seu amor por cada um de nós. E hoje nós ouvimos o que Deus tem a nos dizer, abrindo juntos as nossas Bíblias, no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E nós vemos agora do versículo 1 ao versículo 7. Eu convido a você para se colocar em pé e vamos fazer uma leitura alternada de Isaías 6, de 1 a 7. E assim Deus nos diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, e tirada do altar com uma criança. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Bendita é a palavra de Deus, a sua voz que ouvimos aqui. Nós vamos falar com esse Deus em oração. Eu quero convidar para nos conduzir o nosso irmão e presbítero da igreja, Jared. Por favor, Jared, nos conduza ao Senhor em oração. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que temos de estar em Tua casa nesse primeiro domingo do ano que se inicia e ter o prazer, Senhor Deus, de, em contato com os irmãos, receber orientação Tua através da Tua mensagem, pelo Teu servo aqui. Abençoa-nos, Senhor Deus, abre nosso coração, a nossa mente, para entender, Senhor Deus, a Tua vontade, o Teu desejo para cada um de nós aqui. Orienta-nos, Senhor Deus, nesse ano que se inicia, que a Tua mão, que a Tua direção, que a Tua orientação esteja com cada um de nós em cada momento da nossa vida desse ano. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos entoar louvores ao Senhor, vamos unir nossas vozes cantando Santo, Santo, Santo. Deus onipotente,
Assentai-vos, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos na casa do Senhor, e como é bom ouvirmos a sua voz, que nos fala por meio da sua palavra, que nos exorta, que nos encoraja, que nos anima. E essa é a experiência que Isaías tem num momento bem crítico da sua vida, num momento decisivo para o seu chamado e para a sua missão. Diante da santidade de Deus, certamente ele cai de joelhos na presença do Senhor e diz: ai de mim, porque sou pecador, estou perdido. Mas a palavra de encorajamento e o perdão, a purificação do seu coração na presença do Senhor lhe traz desafios. Traz desafios que certamente seriam duríssimos para ele, porque ele é chamado para ser profeta, e qualquer profeta do Senhor, que quer ser boca do Senhor, quer pregar e ver resultados. Mas nós vamos ver na leitura que vamos continuar fazendo do capítulo 6 até o final, a partir do versículo 8, que Isaías é chamado para uma missão em glória. Ele vai pregar, mas o povo não vai ouvir, não vai atender, ele é prevenido disso, mas o seu coração já está preparado. Ele confessa a Deus os seus pecados, ele se humilha na presença do Senhor e ele está pronto para fazer aquilo que o Senhor quer na sua vida. Só assim nós nos resignamos e só assim nós nos curvamos diante da vontade de Deus, deixando a nossa de lado. Diz assim o versículo 8: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Vamos, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez nos recolher a um momento de oração silenciosa, na presença do Senhor. Vamos reconhecer, como Isaías reconheceu, o quão perdidos e pecadores somos e carecemos da graça e da misericórdia e do perdão do nosso Deus. Vamos confessar a Ele as nossas faltas, para que possamos responder ao seu chamado e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós vamos então, por alguns instantes, em oração silenciosa, buscar o Senhor, e depois de alguns instantes em que estivermos assim, eu vou convidar o nosso colega, pastor Cláudio, que nos visita nesta manhã com a sua família, pastor lá em Santo André, que nos dirija a Deus numa palavra em voz audível. O diácono Marcos vai estar levando depois o microfone para o irmão. Mas primeiro vamos silenciosamente na presença do Senhor falar com Ele em oração.
Santo Deus, estamos diante da Tua presença humildemente, reconhecendo quem somos, porque reconhecemos antes quem o Senhor é. A Tua santidade maravilhosa, o Teu poder, a Tua justiça. Ó Deus, nós queremos que o Senhor molde nossa vida ao Teu caráter. Amém. Nós queremos ter um ano de servir ao Senhor com nosso coração, com nossa mente, com nossas mãos, e pedimos que o Senhor Deus nos prepare, nos limpe cada dia mais. É certo que o Senhor faz isso cada vez que o Senhor se revela a nós, quando nós, contemplando a Tua glória, nos humilhamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos limpe, nos purifique. Obrigado, Senhor, porque dia a dia o Senhor nos aproxima do Senhor. Obrigado porque o Senhor revelou essa graça maravilhosa para nós, que nos traz a ousadia de podermos nos aproximar do Senhor pelo sangue de Jesus Cristo, por aquele que nos purifica de todos os nossos pecados, por aquele que fez expiação por todos eles, e nós podemos chamá-lo de Pai, de nosso Deus. Ó Deus, molda a nossa vida, Pai, ao Teu caráter, ao caráter perfeito de Jesus, para glorificarmos o Teu nome, servir ao Senhor e ao Teu reino, para a Tua glória, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Ainda nesse espírito de oração, de contrição e quebrantamento, sentados mesmo como os irmãos se encontram, vamos entoar o cântico do hino 275, Perdoa-me, Senhor.
Nós vamos voltar a ver o que Deus tem para nós nessa manhã. E nós lemos no profeta Isaías que Deus o chamou para ser a sua voz, o seu mensageiro. Num tempo difícil, em que Deus iria exercer o seu juízo. E Israel haveria de passar por momentos que em sua história de fato seriam marcados definitivamente. Isso aconteceu por volta do ano 700, quando a palavra do Senhor veio ao profeta Isaías. E nós vamos dar atenção ao que aconteceu como um desdobramento daquilo, já numa nova fase, na fase da restauração. Por isso eu convido você a voltar a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. E nós lemos hoje, pela manhã, o capítulo 1 desse livro. No meio das nossas andanças, idas e vindas, atentos ou distraídos, lentos ou acelerados, nós podemos saber e contar com a orientação e com a presença de Deus em nossas vidas. O livro de Neemias é um livro que nos fala sobre isso. O profeta Isaías havia predito que Deus enviaria o seu juízo e que Israel seria destruído. E ainda se sobrasse a 10ª parte, ela também seria destruída. E o que sobraria seria apenas um toco, um remanescente. Mas desse toco, desse remanescente, Deus agiria, e essa seria a santa semente. Isso se cumpriu no ano 722, na época do profeta Isaías. Israel estava dividido em 2 partes, o reino do norte e o reino do sul. No ano 722, os assírios desceram do norte e arrasaram as 10 tribos que compunham o reino do norte de Israel. Mas o reino do sul conseguiu resistir àquilo. E por muitos e muitos anos, lá eles conseguiram subsistir às pressões que vinham do norte com os assírios, as pressões que vinham do sul com os egípcios, mas eles conseguiram resistir. Mas apesar de terem conseguido resistir, o seu pecado persistiu, a sua idolatria. E no ano 586, os caldeus, os babilônicos, povo que veio de longe, mas veio arrasando tudo que encontrava, conquistando todos os povos, chegou também àquela região. E no ano 586, Judá caiu. Cumpriu-se então o que Deus havia dito que aconteceria lá, pelos lábios do seu profeta Isaías. Essa é uma das razões pelas quais nós estamos aqui hoje, porque nós acreditamos que Deus cumpre o que diz. Deus é verdadeiro a sua palavra. Mas, ainda que a 10ª parte tenha sido arrasada, Deus permaneceu fiel à sua promessa. E no ano 520, houve a primeira restauração. Zorobabel e Josué voltaram da Babilônia. E na sua volta conseguiram reconstruir o templo.
Mas foi uma volta que não trouxe a restauração completa a Israel. Então, no ano 458, veio Esdras, o sacerdote. E Esdras, ao chegar, fomentou e pela bênção de Deus, houve uma reforma espiritual. E no ano 445 é onde nós encontramos Neemias. Não era sacerdote, não era príncipe, era um copeiro. Era um homem que, apesar de ter o privilégio de trabalhar para o rei Xerxes, era um homem que não tinha, assim, grandes poderes pessoais ou grande cultura, poderíamos até dizer. Mas era um homem que entendia de vinho, entendia de comida. E tinha a responsabilidade de guardar a vida do seu rei, experimentando o vinho e a comida do rei, para que ele não fosse envenenado. E Deus deu a ele, um homem nessas condições, uma obra gigantesca, colocou dentro dele uma visão, uma necessidade. E é sobre isso que eu gostaria que nós víssemos juntos hoje. Como podemos aprender com ele, que viveu tanto tempo atrás, noutro espaço, noutra geografia, em circunstâncias distintas das nossas hoje, mas nós podemos aprender muito com ele. E ainda que rapidamente nessa manhã nós vamos ver, aqui nesse primeiro capítulo de Neemias, algo que eu acredito que é de fundamental importância para todos nós. Nos primeiros 3 versículos, Neemias ouve más notícias. E chama a sua atenção agora para o texto bíblico. As palavras de Neemias, filho de Racalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Essa foi a resposta que ele obteve à pergunta que ele fez àqueles que vieram da sua terra, muito embora ele lá não tivesse nascido. E lá, ao que tudo indica, ele nunca tivesse ido. Mas era a sua terra, porque era a terra dos seus pais. Ele sabia que tinha vindo de lá. E guardava consigo a saudade de Jerusalém, e de Judá, e de Israel. Por isso ele estava interessado, muito embora a sua vida fosse uma vida estabilizada na Babilônia. Tinha o que precisava ter, era um funcionário, um servidor público, de alta conta, de grande responsabilidade. Mas ele guardava consigo o interesse pela terra de seus pais, porque na verdade, o interesse pela terra de seus pais era a forma dele demonstrar o seu interesse pelo Deus dos seus pais, pelo Deus do seu povo.
E ele era um homem prático, era um homem de coisas concretas. Esdras era um sacerdote que se preocupava em pregar a palavra de Deus, em levar o povo a adorar e orar. Neemias era um homem que tinha tudo isso por sério e necessário, mas era um homem que tinha também as coisas concretas diante de si. Os afazeres do cotidiano, as tarefas que precisavam ser realizadas. Por isso Neemias é um homem tão precioso e a sua história nos fala tão concretamente. Ele ouviu as más notícias, e notícias ruins nos abalam, porque nós somos pessoas que têm as suas carências e as suas fragilidades. Então nós chegamos na continuação da história, a partir agora do versículo 4. E lemos que, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse alguns dias significam 4 meses. Durante esse tempo, Neemias entrou num estado de tristeza, de quebrantamento, de lamento, de choro. As notícias o atingiram com tal força que ele se abateu. Diferentemente da teologia da prosperidade, que nós sabemos que está por aí, que diz que os que creem em Deus, os que conhecem a Deus, só têm motivos para saltar montanhas e vitórias sobre vitórias, não tem motivo para tristeza. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que essa teologia, nem deveria ser chamada de teologia isso, mas essa ideia da prosperidade realmente não concatena-se com o relato das ações de Deus na vida dos seus, como é o caso aqui de Neemias. E nós sabemos que são 4 meses que ele esteve nessa circunstância, porque quando ele ouviu o relato, era o mês de Quisleu. E quando ele vai perante o rei, já era o mês de Nissan, no capítulo 2. Então, isso nos dá o período exato desse processo de tristeza pelo qual ele passou. Mas nesse processo, ele orou. Nesse momento de grande tribulação, as suas lágrimas eram acompanhadas de orações. O seu lamento vinha cheio de expectativa. Ele não apenas foi abatido pelas notícias que ele ouviu, mas ele abateu-se na presença de Deus. E ele buscou o Deus dos céus. E buscou a Deus em jejum e oração. Ele que era um especialista em comida, imagina a dificuldade para um homem assim. E não só sendo especialista em comida, mas como tinha a melhor do país no qual ele vivia, porque ele era copeiro do rei. Ele abdicou desse grande privilégio e prazer. Ele abriu mão do que para ele era comum, era privilégio. Ele deixou de lado para buscar com maior intensidade
a presença e a comunhão com Deus dos céus. Hoje nós queremos que Deus nos atenda e nós não queremos abrir mão de nada. Mas Ele nos ensina que a oração fervorosa, envolve uma consagração em que nós abrimos mão do que pode até nos ser legítimo e caro, para uma maior comunhão com Deus. Neemias jejuou, Jesus Cristo jejuou, os apóstolos de Jesus Cristo jejuaram, porque todos queriam estar mais perto de Deus e abriram mão, então, de coisas até boas e legítimas. E o que nós aprendemos aqui sobre oração? Lendo esse texto, nós aprendemos, em primeiro lugar, que é preciso conhecer o Deus a quem oramos. O versículo 5 e o começo do versículo 6 nos ensinam isso. A sua oração, ele disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. É preciso conhecer o Deus a quem oramos. Muitas vezes as nossas orações carecem dessa substância de conhecimento. Nossas orações são inconsistentes quando nós não conhecemos a Deus. Porque nós começamos a falar com Deus e a pedir coisas contrárias ao ser e à sua vontade. Ao ser de Deus e à sua vontade. Neemias conhecia a grandeza de Deus. Deus grande e temível. Neemias conhecia a misericórdia de Deus, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias conhecia a prontidão de Deus. Que Deus está pronto para atender aos que o buscam, quando esses que o buscam sabem quem Ele é. Mas nós aprendemos mais. É preciso reconhecer quem somos. E você agora já está conectando esse texto com Isaías 6, não está? Com aquela experiência de Isaías, que viu Deus santo, santo, santo. Mas também viu a si mesmo. Ai de mim, sou pecador. E vejam que é a mesma lógica que impera nos dois textos. E assim, a partir aqui dessa parte do versículo 6, Neemias diz: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado.
Pecado é uma palavra fora de moda. Não é uma palavra benquista e bem-vinda nos nossos dias. Aliás, acho que nunca foi. Mas é a realidade que ele vê. Então, quando ele olha para a sua história e para a história do seu povo, dos filhos de Israel, ele entende que aquelas assolações não foram obra do acaso, mas foi resultado da disciplina desse Deus santo, o Deus grande e temível. Que Israel está como está por causa do seu pecado. O pecado é coisa séria e destrutiva. Hoje em dia, pessoas são capazes de invadir uma propriedade privada para libertar cachorros que, segundo o juízo delas, estão passando mal e sendo maltratados. Mas essas mesmas pessoas apoiam a morte de um feto. Porque acham que aquele feto é coisa e não ser humano. Esse é o mundo no qual nós vivemos. Neemias entendeu que ele era pecador, mas entendeu que o pecado era mais abrangente do que o seu, mas não desculpa o seu pecado por causa do pecado dos outros. Não acha, na média eu me salvo. Tem muita gente que pensa assim. Na média eu me salvo. Porque eu conheço fulano e beltrano que são piores do que eu. Mas eu posso ser pior do que aqueles outros ali. Então, na média, eu me salvo. Não. O pecado é coisa séria. E essas graduações que nós tentamos fazer não nos salvam. Para então orar, é preciso reconhecer quem somos. Mas nós aprendemos mais com Neemias. É preciso lembrar da palavra, da promessa e do poder do Senhor. Porque como João Calvino nos ensina, porque João Calvino era leitor desse bendito livro, para conhecer a Deus, é preciso conhecer a nós mesmos, ou reconhecer quem somos. E reconhecendo quem somos, Deus nos dá o privilégio de conhecê-lo ainda mais. E aqui lemos a partir do versículo 8, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, e de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com sua mão poderosa. Sabe, quando Isaías teve a experiência dele, ai de mim, que sou pecador e habito entre pecadores, Deus, graciosa e misericordiosamente, foi a ele e o purificou e o perdoou. E o que Neemias está pedindo aqui é que Deus faça de novo isso.
Senhor, o Senhor prometeu perdoar aqueles que se converterem, aqueles que abandonarem os seus maus caminhos e buscarem os teus mandamentos. Eis-me aqui, fazendo assim. E não só a mim, eu clamo pela tua misericórdia, mas clamo a tua misericórdia pelo teu povo, para com o teu povo. Que a tua mão poderosa nos atinja, nos resgate, nos salve de novo. E essa também é uma parte fundamental das nossas orações. Lembrar da palavra da promessa e do poder de Deus. E por fim é preciso interceder. Porque quando estamos orando, precisamos interceder pessoal e comunitariamente pela misericórdia do Senhor. E o versículo 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem, perante o rei. Neste tempo eu era copeiro do rei. E o que nós entendemos pelo texto é que Neemias não estava orando só. Quando Neemias recebeu aquelas notícias, ele reuniu aqueles que tinham a sua afinidade, que tinham os seus interesses, que queriam buscar a Deus como ele. Então, por isso é que nós encontramos esses verbos aqui no plural, de pessoas que estão orando juntas com ele. Então ele não orou sozinho, como se ele fosse assim o grande orador, o grande salvador, mas ele se uniu a outros que com ele orassem e buscassem a bênção de Deus. Para interceder e clamar pela misericórdia do Senhor. E o capítulo termina com essa nota: naquele tempo eu era copeiro do rei. Ele estava numa posição estratégica. E ele sabia que estava naquela posição pela vontade de Deus. E eu queria afirmar aqui nessa manhã, e desejo que essa afirmação ecoe para todos nós, que onde estamos, nós estamos como filhos e mensageiros de Deus. Ele era copeiro, nós podemos ser estudantes, biólogos, comerciantes, soldados, ascensoristas, políticos, patrão, empregado, cabeleireiro, biomédico. Não importa quem sejamos nesse mundo, a carreira que desenvolvemos, o tempo no qual estamos aqui é o tempo de aprender a orar. É o tempo de nos fazer instrumentos de Deus nas circunstâncias. O mundo no qual nós estamos vivendo, queridos irmãos e irmãs, é um mundo caótico. É um mundo líquido, como diz um sociólogo eminente aí. É um mundo sem portas e sem muros. É um mundo onde valores que dão segurança estão sendo atacados e destruídos a todo tempo. E se nós olharmos para esse mundo como Deus o vê, à luz dos valores de Deus, nós vamos chorar. Nós vamos lamentar. Quando nós olharmos para além das nossas circunstâncias pessoais, dos nossos benefícios,
nós vamos deixar de comer, nós vamos jejuar para buscar a Deus. E o que Deus quer de nós espero que esse ano Deus nos dê a sua graça para nós termos uma experiência semelhante a de Neemias, uma novidade em nossa vida. Para nós não nos acostumarmos e assimilarmos a natureza e as coisas que estão ao nosso redor, mas que Deus nos dê a capacidade de ouvir a sua voz e de olhar para a realidade como Ele a vê, e nós, aonde estamos, na carreira que desenvolvemos, no nosso cotidiano, como Ele era copeiro, cada um de nós tem uma carreira. Que Deus nos dê o privilégio de conhecer a Deus como Ele conhecia, para orar como Ele orou. E eu tenho certeza que se isso acontecer, algo novo, bom e grande tomará lugar. Para a glória de Deus. Que nesse ano nossa igreja e nossas vidas possam experimentar algo assim. Santifica a tua igreja. Vamos nos colocar em pé e vamos unir nossas vozes de novo com esse hino. Enquanto cantamos, podemos consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para entendermos o que a Tua Palavra nos disse nessa manhã. A experiência de Isaías, a experiência de Neemias e a nossa vida. E ajuda-nos, ó Pai, a desenvolvermos uma fé e uma espiritualidade coerente com Deus que é grande e temível. Deus que faz grandes coisas, que se lembra das suas poderosas promessas, que julga, que disciplina em amor. Se assim, ó Deus, com cada um de nós, com todos nós, com a nossa igreja, com a igreja do Senhor, reunida em outros endereços neste mundo, para que de fato, ó Pai, sejamos veículos da Tua graça, misericórdia e do Teu grande, insondável, mas concreto amor. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós agora, para a glória do Deus Trino e sempre. Amém.
Nós queremos saudar aqueles que nos visitam, dizer que todos são bem-vindos. O pastor Cláudio Roberto Cardoso está aqui acompanhado da sua esposa Esther e das suas filhinhas Radassa e Beatriz. Então, são bem-vindos e leve o nosso cumprimento à Igreja Presbiteriana de Santo André. Que Deus seja com vocês e o ministério de vocês lá. Há mais alguém que está nos visitando? Tem que ter um pessoal de Maringá aqui, né? Podemos saber o nome de vocês também? Almerinda. Quarta Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Que bom. E o senhor? Ademar? Valdemar. Seu Valdemar também, bem-vindo, de Maringá também, né? Que bom ter vocês aqui com a gente hoje de manhã. Há mais alguém que está nos visitando? Muito bem, irmãos, hoje à noite nós vamos dar posse a todos aqueles que foram escolhidos para compor a liderança da igreja para esse ano de 2014. Então, veja no boletim, temos aí os nomes de todos, e todos aqueles que estiverem aqui conosco hoje vão tomar posse para o exercício dos seus ministérios. Hoje também, a partir de hoje, nós estamos entregando os envelopes de contribuição. E você pode ir aqui no móvel de entrada procurar o seu conjunto de envelopes. Os diáconos vão auxiliar, eles têm lá uma lista e podem auxiliar você a retirar o seu conjunto de envelopes para que possamos, dessa maneira, contribuir com o ministério que Deus tem concedido a nós. Agora, às 10h15, haverá uma classe especial de estudo da Bíblia aqui mesmo no templo, e todos estão convidados a permanecer, para continuar a meditar na palavra do Senhor. Que Deus nos dê um bom dia na sua amável presença.